Muito boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 13 de setembro. Eu sou o Vitor Irajé, atualizo agora as últimas notícias do Brasil e do mundo. A oposição vai intensificar as negociações no Congresso Nacional para aprovar um projeto de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A articulação vai contar outra vez com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nossa repórter Luciana Amaral traz mais detalhes ao vivo de Brasília. Muito boa tarde, Luciana. Tudo bem, Irajá? Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na CNN nesta tarde de sábado. O governador Tarcísio de Freitas já esteve aqui em Brasília nessas últimas semanas, articulando então esse projeto de anistia, então que beneficiaria, daria um perdão aos condenados pela trama golpista e também pela invasão do 8 de janeiro de 2023. A oposição quer emplacar de vez, pelo menos, a urgência desse projeto nessa próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, tem algumas dificuldades. Por exemplo, ainda não tem um texto fechado, não tem um texto de consenso, também não tem relator. O presidente da Câmara, Hugo Mota, não deu indicação se realmente vai pautar, embora o assunto deva entrar pelo menos em discussão na reunião dos líderes partidários. Agora, mesmo também que tenha um texto fechado e que seja aprovado, que o governo então trabalha contra, mesmo que fosse aprovado na Câmara, enfrentaria dificuldade no Senado Federal. Isso porque o presidente do Senado, da Casa, Davi Alcolumbre, já falou que não apoia uma anistia ampla, ele trabalha num texto alternativo, com uma anistia mais branda, digamos assim, e também o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, já disse que não pauta uma anistia ampla. A oposição diz que só aceita uma anistia irrestrita. O governo, os governistas aliados do presidente Lula dizem que não aceitam nenhum tipo de anistia. Então agora está nesse embate dentro do Congresso Nacional, cada um então defendendo ali o seu lado, mas fato é que a esperança da oposição é que o Tarcísio então ajude ainda mais nessa articulação para que eles tenham o apoio do Centrão e assim os votos necessários para tocar de vez esse projeto dentro da Câmara dos Deputados. Volto contigo, Irajá. Obrigado pelas informações. Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília. E olha, apesar de ter discordado da decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder o benefício quase máximo ao tenente-coronel Mauro Cid, pelo acordo de delação premiada, a Procuradoria-Geral da República não deve recorrer diante da chance reduzida desse recurso prosperar. Essa é uma apuração da nossa analista da CNN, Luísa Martins. Já as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 aliados, também réus nesse processo, preparam os recursos contra essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela condenação na ação sobre uma tentativa de golpe de Estado aqui no país. Com as penas definidas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, os advogados de defesa dos 8 condenados podem, a partir de agora, apresentar recursos no STF. Esses recursos serão analisados também pelos ministros da Suprema Corte. Um dos pontos que podem ser apresentados nas próximas semanas são chamados embargos de declarações, que fazem questionamentos sobre pontos específicos dos votos dos ministros. Outra possibilidade que está sendo ventilada é a apresentação de recursos em cortes internacionais, que não mudariam a condenação aqui no Brasil, mas poderiam fazer com que o país sofresse sanções se as cortes internacionais entendessem que houve algum tipo de irregularidade. Os advogados de defesa do ex-presidente também estão trabalhando com a possibilidade de solicitar um pedido de prisão domiciliar por conta da saúde do ex-presidente, mas isso deve ser apresentado mais para frente. Olha, nesse sábado, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que as instituições que investigaram a trama golpista merecem um justo reconhecimento dos brasileiros. Eu quero reiterar que o Brasil deve reconhecimento, um justo reconhecimento à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, que cumpriram a sua missão de maneira exemplar. E metade da população brasileira apoia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso segundo uma pesquisa Datafolha divulgada hoje.
para 50% dos entrevistados, Jair Bolsonaro deveria ser preso. Outros 43% são contra a prisão do ex-presidente. 7% não sabem. O percentual teve uma leve subida com relação à sondagem anterior. No final de julho, 48% dos entrevistados apoiavam a prisão do antigo chefe do executivo contra 46% que discordavam. Os que não sabiam eram 6%. Em abril, 52% eram a favor, 42% contra e 7% não sabiam. A pesquisa ouviu 2.005 eleitores em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a CPMI do INSS vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a liberação dos depoimentos de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e também do empresário Maurício Camizotti, que estavam previstos para a semana que vem. Os dois foram presos durante a operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos de aposentados do INSS. De acordo com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, a Advocacia do Senado foi acionada para que envie essa solicitação ao Supremo Tribunal Federal. O Careca do INSS seria ouvido na segunda-feira e Camizotti na quinta. Segundo Viana, a intenção é ouvir dos empresários como eles conseguiram com tanta facilidade roubar a Previdência brasileira, quem são os servidores do INSS envolvidos e quem são os políticos que também estariam envolvidos nessa trama. Na última quinta-feira, a CPMI aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal e também telefônico do Careca do INSS e também a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático de Camizotti. Outros pedidos aprovados incluem solicitações de registros de visitas dos empresários em vários órgãos e também instituições públicas. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, derrubar a liminar contra as escolas cívico-militares aqui em São Paulo. Os ministros votaram a favor de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. A resolução atende a um pedido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bruno Teixeira traz os detalhes ao vivo para a gente. Muito boa tarde, Bruno. Muito boa tarde para você, Irajá, e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Desta vez, o Supremo analisou apenas se o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha competência para barrar esse modelo educacional. A constitucionalidade do modelo das escolas cívico-militares ainda será analisada em um outro momento pela Corte. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo barrou a implementação das escolas cívico-militares aqui no estado, algo que começaria a ocorrer no início deste ano letivo de 2025. O governador Tarcísio de Freitas, então, entrou com um pedido liminar no Supremo, o que foi acatado pelo ministro Gilmar Mendes, mas esse pedido estava parado desde dezembro do ano passado, porque o ministro Flávio Dino pediu vistas sobre o processo e voltou à pauta agora, nesta semana, e acabou sendo referendado pelos demais ministros da Corte. Em seu voto, o ministro relator considerou, então, que o Tribunal de Justiça de São Paulo invadiu a competência do STF ao analisar esse caso e barrar as escolas cívico-militares. Por isso, não caberia a um tribunal de instância inferior deliberar sobre esse tema na Corte e tomar uma decisão final. Tudo isso porque partidos de esquerda entraram com ações no STF contra esse modelo, como o PT e o PSOL. Então, esse caso já estava sendo analisado pelo Supremo, que agora, em um outro momento, vai deliberar sobre a constitucionalidade do modelo. Volto com você, Irajá. Obrigado pelas informações. Bruno Teixeira falando ao vivo aqui de São Paulo. E olha, no noticiário internacional, Erica Kirk, que é a esposa do ativista pró-Trump assassinado nessa semana, Charlie Kirk, apareceu pela primeira vez desde o crime e deu uma declaração prometendo que vai continuar a missão do marido. Erica disse que o ativista deu a vida pelos Estados Unidos. Ela também afirmou que o movimento dele não morrerá. Durante o discurso, a viúva agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo apoio depois do crime. Charlie Kirk foi morto durante um evento em uma universidade de Utah. O suspeito de ser o atirador foi preso pelo FBI na noite seguinte. O jovem, de 22 anos, foi identificado como Tyler Robinson. Ele vai comparecer ao tribunal pela primeira vez na próxima terça-feira. Na Venezuela, reservistas, integrantes da milícia bolivariana e também voluntários participam de treinamentos de combate
em meio à escalada das tensões com os Estados Unidos. Mais informações com a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, falando ao vivo de Buenos Aires. Muito boa tarde, Luciana. Oi, Irajá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A Venezuela começou hoje o treinamento desses voluntários para integrar a milícia bolivariana desde a mobilização de navios dos Estados Unidos para o sul do Caribe. Nicolás Maduro vem convocando a população para se inscrever nesse braço civil das Forças Armadas, que hoje essas pessoas começaram a receber treinamento para usar armas longas e, segundo um dos generais das Forças Armadas venezuelanas, a ideia é ensinar para essas pessoas dados técnicos das armas, pontaria, posição de tiro, fazer todo esse treinamento para que a população comece a ser capacitada para passar a serem atiradores novatos e depois especializados, atiradores de excelência. Tudo isso num contexto em que a Venezuela afirma que essa presença militar dos Estados Unidos no sul do Caribe, muito próximo da costa venezuelana, é, na verdade, um pretexto. O argumento de que seria um combate ao tráfico de drogas é um argumento para, na verdade, fazer uma mudança de regime na Venezuela, tirar o regime de Nicolás Maduro do poder. A Casa Branca, por sua vez, nega isso, afirma que o objetivo é combater o tráfico de drogas, porém também afirma que Nicolás Maduro é o chefe de um cartel, o cartel de Los Soles, inclusive oferece recompensa, $50 milhões para pessoas que informem, que passem informações que possam levar à prisão de Nicolás Maduro. E nessas últimas semanas, os Estados Unidos enviaram pelo menos 7 navios de guerra e um submarino de ataque rápido e propulsão nuclear para o sul do Caribe. Também houve ordem de envio de caças a Porto Rico, ou seja, uma militarização aí da região que está fazendo com que Nicolás Maduro faça uma grande campanha interna pedindo para que a população se prepare para luta armada. E aí então afirmou que mais de 300 quartéis da Venezuela abririam suas portas hoje para que esses venezuelanos, essencialmente chavistas, apoiadores do atual regime, que se candidataram para participar das milícias, aprendam a usar armas e possivelmente lutarem no caso de que haja algum tipo de agressão à Venezuela. Irajá. Muito obrigado pelas informações, Luciana Tadeu, falando ao vivo de Buenos Aires. E olha, vamos falar de esporte? Isso porque Caio Bonfim brilhou mais uma vez no Mundial de Atletismo. Em Tóquio, o brasileiro conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 35 quilômetros com o tempo de 2 horas, 28 minutos e 55 segundos. Ele ficou atrás apenas do canadense Ivan Dunphy, que conquistou o ouro. O japonês Hayato Katsuki ficou com o bronze. Com esse resultado, Caio Bonfim, que também foi prata nos Jogos de Paris, se iguala a Claudinei Quirino como o brasileiro com mais pódios em mundiais. O marchador já tinha 2 bronzes nos 20 quilômetros em 2017 e também em 2023. E a jornada continua. Na próxima sexta-feira, Caio volta à pista, agora nos 20 quilômetros, em busca de mais uma medalha para o nosso Brasil. E olha, nesse sábado, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2-1 fora de casa pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol e com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Mbappé foi o destaque da partida. O atacante francês abriu o placar para os merengues. Arda Güler ampliou e Oyarzabal descontou para os donos da casa. Com a vitória, o Real assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento até aqui. 4 jogos e 4 vitórias. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o Viagem e Gastronomia. A gente volta ao longo da nossa programação nesse sábado de plantão. Eu espero vocês. Até já.